Joia, graças a Deus. Tirando um pouquinho do resfriado, mas está tudo bem. Vamos lá, hoje eu quero tratar dessa pergunta, que muitas vezes tem sido a pergunta, às vezes expressa, às vezes não expressa, da parte das pessoas. E então vamos começar fazendo a pergunta, uma dúvida que as pessoas têm. E a pergunta é o seguinte: pastor, o que acontece se eu pecar, em seguida eu morrer, e não tiver tido tempo de confessar o meu pecado, de pedir perdão do meu pecado a Deus? O que acontece comigo? Vou para o céu ou não vou? Pois bem, essa pergunta é uma pergunta séria, né? Uma pergunta pertinente, mas eu diria que essa pergunta tem um engano, né? Uma má compreensão já na própria elaboração, na própria formulação dessa pergunta. Porque se nós conhecemos o Evangelho, nós vamos ver que não existe espaço para esse tipo de pergunta. Essa pergunta eu entendo que é para uma pessoa que ainda não compreendeu as entranhas do Evangelho, né? Ela não entendeu ainda o perdão, o tipo de perdão que Jesus realizou por nós na cruz. Para muitas pessoas, Jesus te perdoou até o dia que você aceitou Ele. Então Ele perdoou os seus pecados para trás, né? E não os pecados presentes e futuros. Pois bem, se essa é a questão, se Jesus só morreu pelos meus pecados passados, então consequentemente Ele teria que voltar aqui novamente e morrer de novo pelos meus pecados presentes, e quando eu pecasse, ou quando eu pecar no futuro, Ele teria que vir novamente morrer pelos meus pecados futuros. Então, para cada pecado que eu cometo depois do meu passado, Ele teria que morrer de novo, de novo, de novo. Mas não é isso que o livro de Hebreus, por exemplo, nos mostra. O livro de Hebreus, ele é maravilhoso, porque ele vai nos dizer que através de uma única oblação, uma única oferta, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu estou citando aqui Hebreus capítulo 10, versículo 10 e o 14. É justamente o que o autor aos Hebreus está querendo explicar, contrastando com o sistema da lei. Porque no Velho Testamento era necessário sacrifícios anuais, de ano em ano, onde os pecados ali eram confessados. Mas essa possibilidade não existe mais na nova aliança. Porque por causa da eficácia, né? Por causa da abrangência, da extensão e da suficiência do sacrifício de Jesus, que é, sem dúvida nenhuma, incomparável com o sistema sacrificial do Velho Testamento. Mas é incrível como a impressão que eu tenho é que muitos cristãos da nova aliança ainda estão pensando com as estruturas, com a cabeça do judeu da velha aliança. Então, para cada pecado, sacrifica um animal. Cada pecado, sacrifica um animal. Mas não é assim na nova aliança. O que você precisa entender é por que essa frase ela está errada, né, em relação ao Evangelho. O que acontece quando eu morro e não tive a oportunidade de confessar o meu pecado? Se você é um salvo em Jesus, não acontece nada, porque já aconteceu. Porque aconteceu na cruz. Quando você aceitou Cristo, quando você recebeu a salvação, Jesus colocou sobre você, Ele imputou, Ele colocou na sua conta o perdão, que nós chamamos de perdão judicial, né? O que é o perdão judicial? Deus aceitou a inocência, a perfeição de Jesus no seu lugar e no meu lugar. Por exemplo, lá em Colossenses, capítulo de número 1, diz assim, versículo 14: e muitos irmãos, Colossenses, estou em Filipenses, perdão. Colossenses 1, 14 diz assim:
em quem temos a redenção, quer dizer, a libertação através de um pagamento, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, no ato da salvação, Jesus aplica a você que crê a remissão dos pecados. Aí você me pergunta, quais pecados, Cris? Todos os seus pecados. Jesus não morreu por alguns pecados seus, mas ele morreu pela sua vida inútil, pela sua vida, pela minha vida miserável de pecador, pela nossa natureza pecaminosa. Então, isso é instantâneo, ele morreu por todos os nossos pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. Diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele crê, que creem em Jesus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, no momento que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, é o momento que Deus perdoa todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Entenda que nós estamos falando, por enquanto, sobre o perdão judicial, tá bom? É a sua posição em Cristo, essa é a sua posição. No entanto, nós ainda cometemos pecados, certo? E então 1 João vai tratar sobre o perdão, vamos chamar de relacional, ou perdão familiar, né? Ou perdão familiar ou relacional. Lá em 1 João, vamos ler aqui, 1 João 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Por quê? Como eu disse, os nossos pecados já foram todos julgados e perdoados na cruz. Em Hebreus também vai dizer que o Senhor não lembra mais dos nossos pecados, ok? Mas, Cris, nós não pecamos no dia a dia, nós pecamos no nosso relacionamento terreno que nós temos com Deus. O cristão precisa entender que quando você é salvo, você tem dois tipos de relacionamento com Deus. Você tem um eterno, onde você já está posicionalmente perdoado, ele te aceita como inocente, com base na justiça de Jesus, no perdão de Jesus. Então, não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Não está mais em Adão, agora você está em Cristo. Deus declarou, você que crê, como diz Romanos 4, Deus justifica o ímpio pela fé e não pelas suas obras, ok? Abraão foi justificado, não foi pelo seu comportamento, não foi pela sua obediência, foi porque ele creu e isso foi imputado como justiça. Davi também disse: bem-aventurado aquele homem que Deus não imputa injustiça. E quem declarou isso é interessante, Romanos 4, porque foram dois homens falhos. Abraão teve filho com Agar, desobedeceu a Deus, foi até o Egito, né, se precipitou. E Davi foi um adúltero e um homicida. Mas o próprio Davi disse que Deus não imputou a ele o pecado dele, porque aquele que crê é justificado. Então essa é a nossa posição, perdoados no passado, presente e futuro. Agora em 1 João fala: se nós confessarmos os nossos pecados. É o segundo aspecto, o segundo lado do nosso relacionamento com Deus temporal, que é o relacionamento que nós temos com Deus aqui na terra, onde nós ainda pecamos. Lá no céu nós não pecaremos mais. Esse é o relacionamento perfeito. Mas enquanto nós estivermos desse lado aqui da eternidade, nós vamos pecar diariamente, seja não só por coisas que fazemos, porque quando você fala em pecado, muitos crentes já pensam logo em imoralidade, o crente que está bebendo, que está se prostituindo. Essas coisas são pecados, mas a Bíblia diz que também a omissão é pecado. Então nós pecamos
por coisas que fazemos e por coisas que também não fazemos. Então nós pecamos o tempo todo por palavras, por pensamentos e por atitudes. E quando nós pecamos e não reconhecemos o nosso pecado, a primeira coisa que acontece, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus é interferida. Veja bem, o que nós, vamos dizer assim, estragamos ou prejudicamos quando nós agimos deliberadamente no pecado, nós interrompemos a nossa linha de comunicação entre nós e Deus, ficam os nossos pecados. Veja bem, você não perde a sua filiação, mas você perde a sua comunhão, ok? Filiação vem da sua posição em Cristo. E relacionamento ou intimidade vem da oração, da leitura da palavra, do meditar e confessar a Deus os nossos pecados, ok? E no momento que nós confessamos os nossos pecados, Ele restaura a nossa comunhão, ok? Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo vai dizer para a gente não restringir ou a gente não entristecer o Espírito Santo. 4,30 ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então aqui Paulo está colocando, na verdade, duas doutrinas importantes. Primeiro, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo que habita em nós. Então olha como é possível uma pessoa que é salva, que já conhece Jesus, mas que decide viver no pecado, que não confessa os seus pecados diante de Deus, essa pessoa vai entristecendo, ou ela vai apagando o Espírito Santo, porque quem está no controle é a pessoa e não o Espírito Santo. É o que eu digo, há muitos cristãos que colocam Jesus, ou Espírito Santo, no banco de passageiros, ao invés de... E eles mesmos é que pilotam as suas vidas, ao invés de deixar Jesus pilotar as suas vidas. A gente diz, põe o cinto de segurança bem apertado e fala: Jesus, fica aí, porque sou eu que vou conduzir a minha vida. Então ele diz aqui: não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Por quê? Porque o Espírito Santo jamais vai sair do crente. Na nova aliança, o Espírito Santo, Jesus diz, o Consolador virá e permanecerá em vós. Então ele não sai mais ele não sai mais de nós. Ele veio para ficar até o dia da redenção, até o dia da volta do Senhor Jesus, até a segunda vinda de Cristo. E ele diz que nós fomos selados, marcados, ok? Que somos propriedades de Deus. Então, claramente, se eu morrer agora, suponhamos que dá um piripaque que eu morro agora, com certeza eu pequei 5 minutos antes, 10 minutos, talvez na hora que eu acordei, e eu ainda não fiz o meu devocional. E será que Jesus não vai me perdoar desse pecado que eu cometi minutos antes da minha morte? É claro que Ele vai perdoar, judicialmente já estão perdoados. O que Ele espera é que eu confesse, para que não haja interferência na minha intimidade com Ele. Então, posição e condição. O que eu sou por causa de Cristo. Justificação. E aqui é santificação. Isso é processo, é cheio de altos e baixos. Todos os dias nós sujamos os nossos pés, como Jesus falou para Pedro. Mas quando nós nos aproximamos dele e confessamos, aliás, é importante terminar explicando isso. O Novo Testamento não ensina a gente pedir perdão dos nossos pecados, porque o perdão já foi realizado. O que o texto de 1 João diz é que nós devemos confessar os nossos pecados. Não sei se você já notou isso. Em nenhuma carta de Paulo, em nenhuma epístola, fala para nós pedirmos perdão dos nossos pecados. Porque o perdão já aconteceu. O que a Bíblia nos ensina é confessarmos, e Deus então remove a injustiça. Deus perdoa aquele ato, né, de injustiça, ok? Deus limpa
aquela situação, mas Ele perdoa com base no sacrifício de Jesus. Então o que Deus espera, na verdade, é que nós admitimos o nosso pecado, que nós venhamos a reconhecer o nosso pecado. E quando você confessa, quando você reconhece, automaticamente Ele purifica você de toda injustiça. Então é confessar os pecados e não pedir perdão. Porque se você dissesse para Jesus, perdoa os meus pecados, Ele teria que novamente morrer na cruz por você. Mas Ele já fez, já está perdoado. O que Ele espera é o reconhecimento. Que deixemos o pecado, que nos voltemos do pecado para Ele, que abandonemos a iniquidade, mas não porque Ele já não nos tenha perdoado, ok? Então que você possa aplicar o perdão de Cristo na cruz para o seu viver diário. Deus abençoe.